Hoje nós vamos conversar com o Miguel Arcanjo de Paula Batista, presidente do Conselho Penitenciário de Ubá, acerca de denúncias que foram feitas por uma pessoa no final dessa semana passada. Presidente, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Sodré, boa tarde, senhores ouvintes. Acerca das denúncias que foram feitas, o que o presidente do Conselho Penitenciário de Ubá tem a dizer? A gente deixa claro, Sodré, que a minha função dentro dessa entrevista com você não é desmentir ou falar que a pessoa que te procurou teve uma atitude mentirosa. Pelo contrário, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas também tem que haver o outro lado da versão para que as pessoas tomem opinião e tenham um esclarecimento melhor, tá certo? Então, com relação à parte de alimentação, onde foi falado que é servido carne estragada, água dentro da marmita. Então é o seguinte, as nutricionistas, a empresa que fornece alimentação para o presídio, é uma empresa contratada pelo Estado, não foi contratada pelo presídio, o presídio não faz alimentação. Então a empresa ela é certificada, ela tem um alvará de funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária do município de Ubá e ela sofre vistorias não avisadas aleatoriamente pela secretaria que verifica a respeito da condição da alimentação dos presídios, tá certo? Então o fato que as pessoas recebem alimentação com água não procede. Ela recebe a alimentação, ela é fechada em alta temperatura, tá certo? E alguns alimentos que estão dentro da vasilha produzem água. E isso cria gotículas de vapor na marmita, que quando ela esfria um pouco, ela volta para dentro da marmita, dando a impressão de que está aguada, mas na verdade é a água do próprio alimento dentro da vasilha. Isso sempre foi assim, não é agora que a situação da água tem mais ou menos calor. Não, isso sempre foi assim. Então é uma empresa que fornece não só para o presídio, mas para a própria indústria, que aqui dentro da região ela também trabalha com isso ali. Tá? Então, existem profissionais que fazem esse tipo de controle, inclusive da própria carne. Como é que você vai colocar, se vê uma carne estragada e ninguém passar mal? Então, quer dizer, são perguntas que as pessoas têm que fazer, tá? Se ninguém passou mal, como é que está se vindo uma coisa estragada para as pessoas? Primeiro ponto. Então, a gente deixa claro que é uma empresa com respaldo, tanto da Secretaria de Saúde do município, como também da Secretaria dos Presídios. Ela é vistoriada por aqui está ali. Então ela fornece, por meio de pessoa profissional, nutricionista, a alimentação para o presídio. Não é qualquer alimento, não é qualquer pessoa que faz. É uma empresa credenciada pelo Estado. Miguel, essas reclamações, elas partem de uma pessoa que não quis se identificar, não quis mostrar o rosto, porque dizem que poderia sofrer algum tipo de retaliação caso essa cara fosse mostrada. Olha só, eu não vou colocar esse tipo de premissa que ela colocou, que retaliação para ela, para as pessoas, porque não é meu papel fazer esse tipo de coisa. Mas eu viro para você o seguinte, ela alegou algumas coisas dentro do presídio. Exemplo, tá? Roupas. As roupas do presídio são as roupas da SUAP, é um uniforme cedido pelo Estado. Tá? Quando não existe uniforme, quando o Estado não manda os equipamentos para o presídio, então a família é solicitada a ceder a roupa para ele até que o uniforme chegue. Então, quer dizer, quando a família leva esse tipo de roupa para dentro do presídio, o presídio recebe, vistoria se está dentro das normas, tipo assim, um cordão, não entra dentro com medo de ser enforcado alguém lá dentro. Coisas de segurança. O que é permitido, o que não é permitido é barrado, é devolvido. Barrado e devolvido para a própria família. E o preso, no momento que recebe as roupas, ele assina um documento recebendo aquilo que está ali. Então, se ela tiver dúvidas do recebimento ou não das roupas, basta que ela me procure de forma pessoal, sem revelação do nome dela ou dos parentes que ela tem, que ela citou que são 3 dentro do presídio, eu vou pegar,
pegar a ficha dessas pessoas e mostro para ela, sem que isso venha trazer algum tipo de medo para ela daquilo que está ali. Então vamos lá. O Estado fornece as roupas, aliás, em primeira mão, o detento tem que precisa usar as roupas que são fornecidas pelo Estado. Caso haja alguma necessidade, os gestores, os coordenadores, o coordenador do presídio vai solicitar à família que ajude nesse sentido. Isso pode ser também uma roupa de frio e etc. Isso. Vamos dar um exemplo. Não é novidade para ninguém que o Estado hoje está em dificuldade, que certas coisas como pagamento de funcionário, conserto de viaturas, tá certo? Não está sendo mandado para as instituições. Então, casos como colchões, canecas, roupas, existe dificuldade de mandar esse tipo de material para cá. Nós, para podermos conseguir isso aqui, dependemos da boa vontade de empresas de Jubá que vão a Belo Horizonte e trazem para a gente isso aqui. Então tem menos de 10 dias que chegou todo o material vindo por uma transportadora de Jubá que, por boa vontade, trouxe isso tudo para a gente aqui. Em relação aos medicamentos que são levados para lá, que também foi um ponto questionado. Olha só, como você ouviu no relato que foi passado para você anteriormente, não é certo? O medicamento é função também do Estado dar o medicamento. Caso não tenha o medicamento, a família é solicitada para trazer o medicamento para o preso. Só que é o seguinte, essa caixa de medicamento, ou vidro de medicamento, ela não vai para dentro da cela do preso. Ela fica dentro da farmacinha, existe um enfermeiro dentro do presídio. Esse enfermeiro tem por incumbência, nos horários de passar o medicamento para o preso, entregar ele de acordo com a posologia do medicamento. Então, não é feito de forma à vontade. Porque o que acontece? Se for entregar isso para o preso, vira um comércio dentro da cela. Algumas pessoas podem pegar, exigir dinheiro para poder passar o medicamento. Então, tem que haver uma comprovação que ele está tomando o medicamento. Até porque lá dentro da cela também, lá dentro do presídio também, tem uma hierarquia, tem uma legislação, a coisa não é aleatória. Sim, isso aí não é novidade para ninguém que existe esse tipo de controle deles, entre eles ali. Agora imagina só, se eu chego lá com a carteira de medicamento lá, alguém mais pode ir lá e usar indevidamente o medicamento, não pode? Então por isso que o remédio ele é retido na farmácia e ele é dado ao preso nos horários corretos para a medicação. Então não existe aquela situação do preso guardar o próprio medicamento e ele tomar no horário que tem que tomar. Então existe um enfermeiro que é uma pessoa responsável por aquilo que está ali e no momento de tomar o medicamento ele passa e ele verifica que o preso tomou aquilo que está ali. O diretor do presídio, Alexandre Ferrari, não pode dar entrevistas e os seus comandados também não. Então, o Miguel Arcanjo de Paula Batista, na qualidade de presidente do Conselho Penitenciário de Ubá, faz isso naturalmente e amparado pela lei. Miguel, a respeito de pessoas que morrem dentro do presídio ou a caminho do hospital saindo do presídio. Olha só, esse tipo de controle não é feito pelo Miguel nem pelo Conselho. Ele é relatado à Defensoria Pública, que é um órgão que vistoria todas as atividades e todas as ocorrências dentro do presídio. Essas mortes que foram relatadas, que você ouviu pelo relato que foi colocado para você, acontecem de que maneira? Quando o preso vai para dentro do presídio já com a doença que ele já tinha, em estado grave. Ou com lesões que ele adquiriu aqui na rua, aqui na sociedade. Sim, tá? Ou com ingestão de drogas. Então, quer dizer, todas essas consequências são levadas para o hospital. Então, não existe um fato escondido de mortes dentro do presídio por causa desse motivo. As mortes que acontecem são ou por doença, ou por um tiro, ou por ingestão de drogas. Essas situações que acontecem. E o hospital ele é obrigado a relatar para a Polícia Militar, que é o órgão responsável por esse tipo de fato.
Então, quer dizer, a Polícia Militar tem ciência de tudo que acontece, quando acontece uma morte como essa, e dentro dos relatos dela, ela tem esse controle para informação. Essa última morte que teria acontecido no começo do mês de agosto é de seu conhecimento? E aí eu pergunto, mais uma pergunta, foge à normalidade a morte dessa pessoa que teria acontecido no início do mês passado? Olha só, como eu falei com você, não é uma vistoria do Conselho, tá? Eu posso verificar o fato para você e posteriormente em um outro relato te abordar sobre o que aconteceu e como foi que aconteceu isso aí. Bom, a respeito das mortes, pelo que eu entendi, conversando com o Miguel, a pessoa pode sim chegar lesionada no presídio, recebeu ordem de prisão, está presa e aquela lesão, por bala ou por outros objetos, pode até levar a óbito, mas isso é consequência daquilo que aconteceu cá fora. Sim, não existem situações que ocorrem dentro do presídio, que ele toma um tiro dentro do presídio ou que ele adoece dentro do presídio. É bom lembrar que hoje o presídio ele tem dentro da instalação dele um médico e dentista que dá assistência ao preso de 15 em 15 dias. Eles não saem de dentro do presídio mais para ir aos postos de saúde ou hospitais para ser medicados. Isso ali é um controle que é feito pela própria prefeitura através da Secretaria de Saúde. Então, as pessoas que têm doenças graves, tipo tuberculose, AIDS, existe todo um controle da Secretaria de Saúde de Ubá com relação a essa posição. Então, não é feito aleatoriamente, não é feito de qualquer maneira, tá certo? Existe todo um controle da Secretaria de Saúde de Ubá sobre esse tipo de pessoas. Bom, Miguel está dizendo, então os detentos recebem lá um médico de 15 em 15 dias e também um tratamento, um atendimento odontológico também é feito eventualmente, quinzenalmente, no presídio de Ubá. Isso graças a um trabalho do Conselho Penitenciário da cidade. Sim, porque isso não existia antigamente. O Conselho tirou esse tipo de atendimento que era feito fora do presídio e botou lá dentro. Qual que foi o objetivo disso? Dar maior conforto ao preso? Não, de forma nenhuma. O objetivo todo foi justamente o quê? Gerar segurança para aquelas pessoas que vão aos hospitais e aos CRAS. Imagina só, você chega lá no hospital, chega num CRAS, esse tipo de pessoa é obrigado a passar na sua frente, sendo que você chegou lá cedo para ser atendido e ele tem que passar na sua frente para poder ser atendido. O objetivo disso aí, se acontecer qualquer tipo de ação de resgate ou tiroteio, você pode estar na mira daquilo que está ali, não é isso? Então, a ação de se colocar um médico e um dentista dentro do presídio foi para a segurança do próprio usuário do sistema de saúde. Você fala desses benefícios que chegaram levados pelo Conselho Penitenciário. Quais são as condições dos presos hoje em Ubá e quantos tem lá dentro? Olha, hoje, Sodré, nós temos cerca de quase... O presídio ele tem a capacidade de 120 presos, mais ou menos. Nós temos quase 400. Então, é acima da nossa condição. Então, hoje, eu não tenho condição de ressocializar esses presos com qualquer tipo de atividade. Por quê? O Estado me cortou a maior parte, 28 agências penitenciárias dentro do sistema. Então não tem hoje, a AMAR, nós tivemos que fechar a AMAR, porque não tem transporte para lá e não tem agente para poder tomar conta desses presos lá na AMAR. O Miguel está dizendo da dificuldade que tem em Ubá, agora você imagina nos 853 municípios do estado. Isso sem falar os outros estados do país na ressocialização desses detentos. Sim. Tá? Então, quer dizer, hoje a Prefeitura dá apoio, nós temos todo um trabalho para poder ser desenvolvido em relação a fazer bloquete, meio-fio e tudo mais, só não podemos fazer isso agora, falta de agente penitenciário. Miguel, para a gente terminar, essa pessoa então pode te procurar, se ela desejar, pode levar tudo aquilo que ela quiser conversar, a identidade vai ser preservada. Tá certo? Ela pode ter toda a ciência que ao me procurar, ela vai ter a garantia que não vai haver o nome dela, das pessoas da família dela, e eu vou verificar o fato e vou levar para ela a informação que ela precisa.
tá certo? Então ela não precisa se expor para ninguém, apenas para o Miguel, e vai ter o nome dela preservado. Bom, recebemos uma ligação do Miguel, já havíamos feito uma ligação para o presídio, falei com uma pessoa que está sempre próxima do Alexandre Ferrari, já sabia dessa situação de que ele não poderia dar entrevista, mas o Miguel, na qualidade de presidente do Conselho Penitenciário, está aqui dando os esclarecimentos em nome do presídio de Ubá, em nome também dos diretores. Eu acho importante que as pessoas saibam, principalmente os familiares desses presos, tá certo? Que, infelizmente, a gente não tem condições de dar um grande atendimento por causa das condições do presídio, tá certo? Mas eles não são tratados como qualquer pessoa lá dentro. Nós temos que cumprir regras, e essas regras são vistoriadas pela Defensoria Pública de Ubá. Então, mensalmente, nós temos um relatório com tudo aquilo que é relatado pelos presos. E dentro desses relatos, você ou qualquer pessoa pode ver que não existem reclamações do porte que foram feitas para o defensor público. Tá? Então, o defensor público tem a função de quê? Defender o preso. Dar a ele condições de estar lá dentro de forma digna. Tá certo? E ele, nos relatos que estão disponíveis para qualquer pessoa ver, não relata qualquer situações sobre essas que foram colocadas. Como que o Miguel e as demais autoridades receberam essa denúncia? Com um pouco de espanto, tá certo? Com relação à denúncia feita, a forma com que ela foi feita, tá? Por quê? A gente trabalha em benefício de não acontecer situações como essa. É isso que é o nosso ponto ali. Não é que a gente queira... muitas pessoas querem colocar o preso como sendo, tá certo, que a gente trata ele como se fosse um queridinho. Não, não é isso ali. A gente tem que tratar como seres humanos. Dentro da lei. Dentro da lei. Então, quer dizer, dentro que a lei exige, eles são tratados e a gente tem que dar essa condição de estarem lá. Por quê? A sociedade exige que eles sejam retirados da rua, não é isso? A justiça cumpre o que a sociedade pediu. Então, a gente não pode simplesmente tirar daqui e não dar condição de alimentação, de vestuário, de higiene. Então, quer dizer, a sociedade que colocou eles lá, ela tem que dar condição a eles de sobrevivência. Miguel, as pessoas, de uma maneira geral, que vivem aí, familiares, que vivem com seus entes queridos, com a sua liberdade vigiada, elas têm um canal de comunicação? Geralmente, não. Tá certo? A forma que elas têm de contato é apenas com o próprio preso, nas visitas que elas fazem. Somente isso aí. Quando tiver algo para falar, para reclamar? Se elas quiserem utilizar do Miguel para esse tipo de informação, não vai ser a primeira pessoa que me procurou com esse objetivo. Tá certo? Então, outras pessoas já vieram, reclamaram, tiveram a resposta dentro daquilo que foi pedido para elas, preservando o nome delas. Miguel Arcanjo de Paula Batista, presidente do Conselho Penitenciário do Presídio de Ubá. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e as suas considerações finais. Então, eu quero deixar claro, o Sodré, que essa entrevista tem por objetivo levar ao conhecimento das pessoas o que realmente acontece dentro do presídio. Aquilo que o Conselho pode divulgar em termos de ação. Então, todas as nossas declarações são respaldadas, como você viu, em documentos e em depoimentos das próprias autoridades, que são aquelas que gerem o presídio. Tá certo? Então, o Miguel ele só é um instrumento de divulgação, de resposta daquilo que é considerado errado dentro da instituição. Tá certo? Então, o nosso objetivo é esclarecer fatos como foram colocados, da maneira com que foram colocados, para que a pessoa possa, não só ela, tranquilizar, mas as famílias dos próprios outros presos que estão lá dentro.